Um dia desse eu estava lendo um livro onde o autor cita um estudo onde eles perguntam para os participantes qual é a doença que eles mais temem no final da vida. Muitos de vocês devem estar pensando em doenças como câncer ou doenças debilitantes como paralisia, mas o que as pessoas mais temem é o Alzheimer. Claro, porque é uma das doenças mais tristes que alguém pode desenvolver. Nós estamos falando de um declínio cognitivo, uma perda de memória, perda de função, a pessoa literalmente esquece seus entes queridos, as memórias que ele viveu na vida, e é um dos finais de vida mais trágicos que alguém pode ter, por isso que ninguém quer desenvolver essa doença horrível. E a questão é que muita gente acredita que o Alzheimer é uma doença predominantemente genética, mas isso não é verdade. A gente sabe hoje claramente que essa doença é desenvolvida principalmente por fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade e predominantemente a dieta. Então, independente da tua genética, existem várias coisas que você pode fazer para prevenir essa doença que é tão trágica. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Vamos lá? Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever no meu canal para continuar recebendo vídeos como esse. Bom, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, um tipo de demência que só vem aumentando mais e mais a sua incidência no mundo todo. Vem se tornando hoje um dos principais problemas de saúde pública. Estima-se que a cada 100 idosos, 9 desenvolvem essa condição. E como eu acabei de citar, existem várias coisas que você pode sim fazer para evitar o desenvolvimento dessa doença. Com certeza você deveria parar de fumar, porque o estresse oxidativo tem tudo a ver com Alzheimer e cigarro promove muito desse estresse oxidativo que eu tô falando aqui. Mas também você deveria parar de beber álcool, porque o álcool é extremamente nocivo para os teus neurônios. Manter um perfil de baixo peso, porque quem tem sobrepeso, obesidade vive inflamado, e Alzheimer é uma doença inflamatória. Praticar atividade física regularmente, claro, porque isso melhora o fluxo sanguíneo. Nosso cérebro precisa de sangue fluindo o tempo todo para prevenir tais doenças. Praticar atividades cognitivas, principalmente na terceira idade, então estudar, ler, tudo isso ajuda a prevenir o Alzheimer. Mas o que é mais determinante e com certeza vai fazer toda a diferença é a dieta. Quando eu falo de dieta, eu tô falando principalmente de dietas à base de vegetais. Para defender a minha fala, eu vou citar essa revisão aqui que discute justamente os benefícios de dietas à base de vegetais na prevenção do Alzheimer. É muito bem definido, muito bem esclarecido em estudos que a dieta mediterrânea e o padrão DASH são dois dos principais para prevenir o Alzheimer. E o que esses dois padrões alimentares têm em comum é um consumo predominante de alimentos de origem vegetal e uma limitação ou até exclusão dos alimentos de origem animal da dieta. Quer dizer, são dietas à base de vegetais e é muito bem documentado que elas reduzem o risco para Alzheimer. Mas o que essa revisão que eu estou citando aqui vem discutir é que dietas vegetarianas, principalmente uma dieta vegana, podem ser ainda mais importantes na prevenção dessa doença. E isso ocorre por diversos mecanismos biológicos que eu vou discutir aqui nesse vídeo. O primeiro deles é o maior consumo de frutas e vegetais observados em vegetarianos e veganos. Eu te falei que o Alzheimer é uma doença que tem origem em processos inflamatórios e oxidativos e não há nenhuma dúvida que tu vai reduzir esses dois fatores consumindo uma dieta à base de vegetais, principalmente consumindo uma dieta rica em frutas e vegetais que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Isso é bem esclarecido, de novo, muito bem documentado em estudos que a partir do consumo regular e abundante de frutas e vegetais você reduz o risco para Alzheimer. Eu não vou aprofundar demais aqui para evitar complicar esse vídeo, mas o Alzheimer, como eu disse, tem origem em processos inflamatórios. Basicamente, a inflamação que inicia o acúmulo de peptídeos amiloides dentro do nosso encéfalo, que iniciam toda uma cascata de reação que a gente sabe que inicia também a doença de Alzheimer, mas também o estresse oxidativo, porque o nosso cérebro é o órgão que mais demanda energia. Você não precisa entender muito de bioquímica, mas basicamente para nós produzirmos energia, a gente acaba acumulando espécies reativas de oxigênio. Isso ocorre dentro das nossas células. Para a gente produzir energia, a gente acaba utilizando o oxigênio para neutralizar moléculas de hidrogênio. Eu sei, parece um pouco complicado, mas basicamente esse processo não é perfeito. Por vezes, 2% dessas moléculas aí de oxigênio ficam livres e elas formam espécies reativas de oxigênio, moléculas estranhas, anormais, que acabam gerando uma série de reações no nosso corpo. Você pode entender elas como uma série de vilões que vão lá gerando danos ao DNA e outras estruturas, promovendo o desenvolvimento de doenças como o Alzheimer. O que frutas e vegetais têm em comum? Bom, uma oferta abundante de antioxidantes. E o que esses antioxidantes fazem é neutralizar
neutralizar essas espécies reativas de oxigênio, consequentemente prevenindo o Alzheimer. Claro que você pode ter um consumo abundante de frutas e vegetais consumindo uma dieta que inclui alimentos de origem animal, e é por isso que você precisa continuar assistindo esse vídeo para eu te explicar melhor o que está acontecendo aqui. O segundo grande ponto que faz com que vegetarianos tenham o menor risco para essa doença é a redução na inflamação, que não ocorre só pelo consumo de frutas e vegetais, alimentos de origem vegetal, mas pela exclusão dos alimentos de origem animal. É bem definido que esses alimentos de origem animal, principalmente a gordura de origem animal, promove inflamação. Eu insisto que o Alzheimer é uma doença que tem origem em processos inflamatórios e é bem definido em vários estudos que dietas vegetarianas, principalmente veganas, reduzem de forma bem importante parâmetros inflamatórios. Então, se você reduz a inflamação, você reduz o teu risco para essa doença, e você vai fazer isso excluindo os alimentos de origem animal da dieta. Talvez você não precise excluir todos os alimentos de origem animal, mas quanto menos você consumir, melhor. Até porque esses benefícios, essa redução na inflamação que eu estou te falando, ocorre predominantemente com dietas veganas. Mas existem outros pontos ainda a gente considerar. Um deles é um marcador bioquímico chamado de TMAO. Para quem não sabe, o TMAO é um composto produzido pela microbiota intestinal, principalmente por bactérias que fermentam a colina. Esse é um nutriente que é encontrado predominantemente em alimentos de origem animal. E a gente sabe que quanto mais alimentos de origem animal você consome, maior é a produção de TMAO. Esse TMAO é um marcador inflamatório que parece ter implicações diretas no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Tem tudo a ver com o acúmulo de peptídeos amiloides que eu acabei de te falar, também de uma proteína chamada de tau. A gente sabe que elevações no TMAO promovem elevações nesses outros fatores que aumentam o risco para Alzheimer. Aliás, não aumentam o risco, eles de fato causam a doença. E a forma mais direta de aumentar esse TMAO é consumindo alimentos de origem animal. Mais uma vez, é muito bem esclarecido, muito bem definido em estudos que quanto mais alimentos de origem animal você consome, maiores são as elevações nesse marcador, e a forma mais direta de reduzi-lo drasticamente é com uma dieta vegana. Mas tem mais, a história não acaba aí, porque a gente tem que falar dos produtos de glicação avançada. São uma série de compostos encontrados predominantemente em alimentos de origem animal que são cancerígenos. Eles se acumulam principalmente devido ao processamento de produtos de origem animal. Então, alimentos como salsicha, presunto, hambúrguer, carnes processadas apresentam uma concentração bem preocupante desses produtos de glicação avançada. E ao que tudo indica, a exposição aos produtos de glicação avançada não só parece causar câncer, mas também parece causar Alzheimer. Mais um mecanismo de plausibilidade biológica que justifica por que uma dieta vegana pode reduzir o risco para essa doença neurodegenerativa. E tem mais coisa pra gente falar nesse vídeo, mas antes de a gente continuar, eu te convido a deixar os seus comentários aqui com a sua opinião sobre esse tema. Outro fator que é muito relevante é a microbiota intestinal. Estudos vêm observando que disfunções na microbiota intestinal parecem aumentar o risco para Alzheimer. Isso ocorre devido a ativações do sistema imune e respostas inflamatórias que acarretam o maior risco para essa doença. E é bem estabelecido que vegetarianos, principalmente veganos, têm uma microbiota intestinal mais saudável. O que a gente observa é uma maior contagem de bactérias benéficas e uma menor contagem daquelas que são nocivas. E de novo, isso só ocorre se você excluir os alimentos de origem animal da dieta, porque esses alimentos são contaminados com bactérias nocivas à tua saúde. Não há nenhuma dúvida que a melhor estratégia para ter uma microbiota intestinal saudável é com uma dieta vegana, devido ao maior consumo de fibras, mas também à exclusão dos alimentos de origem animal, como eu acabei de citar aqui. E por fim, nós temos que considerar outros fatores de risco. Eu te falei que obesidade, por exemplo, é um fator de risco para o Alzheimer, e é bem definido que vegetarianos e veganos emagrecem com facilidade e mantêm um baixo peso também com muita facilidade. Uma das formas mais diretas de tratar sobrepeso e obesidade é com uma dieta à base de vegetais. Isso é tão bem documentado em estudos que já é um consenso científico, que você vai de forma indireta e reduzir um fator de risco, consequentemente reduzindo o risco para Alzheimer. E outras doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares têm associação com Alzheimer, e a gente sabe que dietas vegetarianas reduzem o risco para todas essas condições que eu acabei de citar. Então tá tudo interligado, saúde é uma coisa só e você com certeza vai ter benefícios com uma dieta à base de vegetais. Por fim, nós vamos falar das melhoras no fluxo sanguíneo com uma dieta vegetariana. Porque se tem uma coisa que é fundamental para prevenir o Alzheimer é manter um ótimo fluxo sanguíneo no teu cérebro. É isso mesmo, nosso cérebro precisa de sangue fluindo o tempo todo. Inclusive eventos como o AVC podem desencadear a doença de Alzheimer, porque o dano causado ali pela privação de oxigênio, dado a privação sanguínea ali durante um período, vai acarretar em uma série de respostas nocivas que levam ao desenvolvimento de processos neurodegenerativos. E a gente sabe que diversos alimentos de origem vegetal promovem saúde endotelial,
A gente tem, por exemplo, a beterraba, que tem propriedades de vasodilatação. Isso também ocorre com frutas cítricas como laranja, que tem essa propriedade de promover saúde endotelial, enquanto muitos desses alimentos de origem animal promovem enrijecimento das nossas artérias. O próprio processo de arteriosclerose se inicia pela exposição às gorduras saturadas de origem animal. E se você tiver essas paredes arteriais mais rígidas e um maior processo aterosclerótico, você vai ter menos fluxo para o teu cérebro. E se isso ocorrer, você vai ter um maior risco de Alzheimer. Mas não é só isso, uma dieta vegetariana mexe com a viscosidade do sangue, porque uma dieta à base de vegetais reduz drasticamente o colesterol. Isso vale para todos os marcadores lipídicos, tá bom? Colesterol total, HDL, LDL, todos caem com uma dieta à base de vegetais. E se você tem menos gorduras no teu sangue, você tem um sangue menos viscoso e consequentemente mais fluido. E o que vai acontecer então é uma melhora no fluxo sanguíneo, que vai permitir uma chegada de oxigênio mais eficiente no cérebro. Também vai melhorar ali a remoção de subprodutos do metabolismo energético. O resultado é o menor risco para doenças neurodegenerativas. Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha ficado bem claro que Alzheimer não é uma condição enrijecida, não é uma doença predominantemente genética. Claro que a predisposição genética tem um impacto importante, mas os fatores de risco são muito mais relevantes na prevenção dessa doença. E não há nenhuma dúvida que uma das melhores estratégias que você pode ter é uma dieta à base de vegetais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu convido mais uma vez a se inscreverem no meu canal e vejo vocês na próxima.